Muito bom dia a todas e todos aqui. Meu nome é Rolando, eu sou presidente e chair daqui do Brazil American Chamber of Commerce. E é um grande prazer para todos nós aqui do Chamber receber vocês todos aqui para esse evento. É um prazer ter a Riz aqui, a nossa member, aqui para ser a nossa host e o Instituto por Elas. Acho que é um tema super importante. É muito legal ver a casa cheia e vai ser muito legal ouvir o de vocês. Não vou me atrever a falar muito mais aqui, vou passar a palavra para quem sabe o que está falando. Então, Rija, por favor, palavra sua. Muito obrigada. Bom dia, meu povo. Eu falo que a gente está muito feliz de estarmos aqui mais uma vez. Eu já peço desculpa para quem está acostumado com muito protocolo e muito formalismo. Esse não é o caso do Instituto por Elas e tão pouco o caso da Visia Flores. Acho que nós já estamos passando por momentos muito difíceis, onde a gente preza muito a empatia, a amizade. E nós estamos aqui hoje entre amigos. Eu falo que quando a gente tem uma rede forte, a gente consegue juntar pessoas em qualquer lugar do mundo que a gente está. E hoje nós estamos aqui no coração de Nova York, no dia de St. Patrick's, com a casa cheia. E eu ainda me atrevo a ir um pouquinho além do que o Will falou, cheia de mulheres, para poder falar sobre um tema que é tão importante e que merece a nossa atenção. Então eu gostaria muito de agradecer a hospitalidade mais uma vez da Câmara, principalmente das meninas, o Maurício também, que nos ajudou tanto para poder organizar, a Tati, a Fê, muito obrigada. E convidar as meninas que toparam vir fazer o painel com a gente. Então, para a gente poder começar, eu gostaria de chamar a Samara aqui. There are some of us who don't understand Portuguese. Yes, it was just like yesterday, we didn't have translate. So what you can do, I would also ask you guys if you can have an app that translates the Portuguese to English. I think, can you help them to get the aplicativo? Okay. And I apologize, but it's going to be mainly in Portuguese here today. But there are some apps that he's going to help you out just to translate here, okay? Samara está aqui. Laiana. A Gabi. Do Teles, que é colunista do UOL e também trabalha com essa parte de moda. Eu vou me sentar ali no cantinho. Você quer ficar no cantinho? Você quer sentar também? Pode ser, né? Pode ser. Fica mais fácil a gente moderar. E o que nós pensamos também, para não ficar uma coisa maçante, nós vamos fazer um bate-bola para a gente poder começar e a gente vai abrir para perguntas ao final, que eu acho que é muito importante a gente ter esses momentos também de troca. Porque falar, a gente já fala muito, a gente quer também absorver o que vocês trouxeram, porque eu acho que hoje a gente fala que nós não fazemos evento pelo Instituto por Elas, nós fazemos projetos. Então a gente está dando início a esse aqui em Nova York. Nós já temos um projeto voltado para a sustentabilidade com descarte jeans. Nós criamos uma campanha que combate o assédio às mulheres no carnaval em Belo Horizonte. Por conta dessa ação, nós viramos bloco de carnaval, onde a gente recebe todas as mulheres praticamente no nosso bloco para ser um lugar onde elas se sintam confortáveis no carnaval. E tudo começou, eu falo que a ideia simples, bem feita, ela tem um poder transformador que muitas vezes a gente esquece. Às vezes a gente quer mudar o mundo achando que a gente precisa fazer grandes coisas. E aí eu mostro para vocês tudo que começou. Foi com essa doleirinha aqui, Nós recebemos os descartes jeans, eu fiquei falando, o que eu vou fazer com isso? Eu não sou da moda, eu sou advogada. E eu falei, nós vamos fazer uma campanha, com combate ao assédio. Então nós criamos as doleiras no carnaval e nós distribuímos nos blocos a primeira vez em 2024. E aí dentro de cada doleira tinha um panfleto com os números, caso as mulheres passassem por alguma situação de assédio. Nós colocamos também kits de preservativo, nós colocamos informativos para todas e virou o grande boom do carnaval. Por conta disso, nós espalhamos pelo Brasil, nós fizemos Salvador, São Paulo junto com a Vai Vai. Esse ano nós abrimos o Carnaval da Sapucaí, distribuindo
as goleiras. Então eu falo que assim, hoje a gente tem tantas ideias e eu sei que muitas mulheres, principalmente, nós temos muito medo de como que a gente vai reagir, né? Porque a gente ainda tem aquela coisa enraizada do que o outro vai falar. Eu hoje não quero saber o que o outro vai falar, não. Eu quero saber o pix que ele vai me mandar. Porque muitas vezes a gente fica presa na opinião das pessoas e assim, eu sempre falo que vem aquele, né, o Jurandir, ou a Jurandir, e vai falar, Sorriso, eu posso te dar uma crítica construtiva? E aí a pessoa não construiu nem um castelo de areia lá em Guarapari, que é a Praia dos Mineiros. E aí você fala, pode me dar uma crítica. E é sempre para colocar a gente para baixo. Então eu acho que quando a gente está aqui, principalmente com tantas lideranças, nós temos que levar isso para as mulheres que estão na base. Nós temos que tratar diretamente a autoestima dessas mulheres. Então hoje nós estamos dando início ao Revalorize por Elas, que é uma trilha que nós vamos explicar mais um pouquinho, mas nós estamos tendo a alegria de lançar o projeto aqui em Nova York. Todas nós estamos com uma roupa de brechó ou uma roupa feita de upcycling. E para mim também está sendo um mundo muito novo, porque a gente vai discutir por que é tão importante hoje a gente trazer isso. E mais uma vez, para o Instituto Por Elas, é tudo voltado para a geração de emprego e renda. Nós estamos passando por momentos muito difíceis que em alguns países a comunidade brasileira não está podendo trabalhar livremente como nós estávamos acostumados. Então, que tal a gente criar uns brechós online para que as mulheres possam gerar renda? Quem aqui não tem um vestidinho, uma blusinha guardada no armário que pode juntar para poder trocar ou para poder vender com as amigas? E isso a gente pode mostrar que é geração de emprego e renda. Então eu vou começar a chamar as nossas convidadas, vou pedir para vocês se apresentarem e me falarem em uma palavra o que é moda para vocês. Vamos começar com a Sam. Vamos lá. Ok? Ok. Bom dia para todo mundo. St. Patrick's Day, né? Eu já morei na Irlanda, então é uma delícia. Eu falei, gente, que delícia chegar aqui no dia de St. Patrick, é um dia especial, alegre, e pra gente falar sobre moda. Eu sou mineira de Belo Horizonte, moro lá, mãe de 4 filhos, entendi que por eles eu devia fazer alguma coisa diferente, pensando nas próximas gerações. A minha formação em engenharia, gestão de projetos, mais ou menos 20 anos dentro da área de mineração. Mas eu gostava de moda, só que eu gostava de uma moda e me culpava por ela ser fútil. Achava um absurdo eu gostar de roupa. E aí, aquela crítica, a Cris já trouxe super bem, né? Ai, nossa, mas todo dia uma roupa nova, né? Eu acho que todo mundo tem um momento da vida que tem essa euforia com a roupa, né? E quando, fazendo um recorte rápido, na pandemia, eu fui conhecer um pouco mais sobre moda e sustentabilidade no curso que eu fiz. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. A indústria da moda sendo a segunda mais poluente, isso me incomodava. E eu pensei, eu não devo estar aprendendo isso aqui à toa. Eu já comecei a fazer um desapego dos meus filhos, usando roupinha de um pro outro. Tradução simultânea, uau, né? E aí eu pensei, como que eu posso fazer isso e de fato começar a ganhar dinheiro com isso? Então foi onde eu entendi um pouco mais como que a indústria da moda funcionava. Criei um programa junto do Sebrae Minas para as mulheres que descobriram o brechó durante a pandemia e queriam efetivamente entender o que era empreender usando a moda circular. Daqui para lá são histórias, me conectei com a Rízia, curiosamente no palco do Sebrae, né? E a gente falou, a gente precisa se conectar e ampliar essa conversa. E aí eu acho que quando você me pergunta o que significa a moda, em uma palavra, eu acho que é transformação. Nossa, que chique. Laiana Aguilar, né, designer, minha amiga querida, se apresente um pouquinho. Qual que é a palavra que representa a moda para você? Sim, bom dia a todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Laiana Aguilar, eu sou designer de moda. Qual a palavra? Fashion designer. E eu vim de uma cidade pequena, em Minas Gerais, na Nuke. E desde quando eu era criança, eu lembro as minhas primeiras memórias com o amor pela moda foi vendo a minha avó costurar. E assim, por ver como ela conseguiu
ser independente, porque ela aprendeu a costurar e assim ela pôde ter a voz que ela não tinha, porque ela casou quando ela tinha 15 anos. E assim ela pôde fazer decisões para minha mãe, meu tio e a minha tia. Ela queria que eles tivessem um melhor estudo e foi tudo isso através da moda, do poder da costura. E por isso, eu sempre, desde pequena, eu cortava todas as minhas roupas. Mas eu não sabia que eu ia ser fashion designer, porque como eu cresci numa cidade pequena, eu nunca tinha visto ninguém com essa profissão. Aí quando eu mudei para os Estados Unidos, eu comecei a ver oportunidades e eu estudei na FIT, depois eu trabalhei para o Oscar de la Renta, que foi um grande sonho para mim, foi sempre um dos designers que eu sempre admirei. E depois disso eu consegui lançar minha carreira numa plataforma global que foi o Project Runway, que foi um reality show bem famoso aqui nos Estados Unidos. E depois disso eu tive o convite da Disney para desenhar o vestido da primeira princesa latina, Helena of Avalor. E assim eu comecei a minha marca. Eu tive a minha marca por 10 anos e eu amava ver a transformação de como as mulheres se sentiam quando elas colocavam a minha roupa. E eu fazia tudo do jeito que uma pessoa que tem uma marca fazia. Trade shows, vendia para lojas, mostrava shows no New York Fashion Week. Mas eu me sentia que estava faltando alguma coisa. Eu não gostava muito de ficar produzindo, a burocracia de vender roupas em lojas. Eu só queria fazer coisas especiais, únicas. E eu também sempre amava muito crianças. Então, quando eu me tornei mãe, veio assim essa oportunidade que eu achava que eu ia trabalhar com crianças em moda quando eu já estivesse bem mais velha. Mas quando eu virei mãe, meus filhos começaram a estudar, eu começava a chamar os amiguinhos para vir para minha casa e eu ensinava todo mundo a costurar. E o meu primeiro aluninho foi um menino e ele vestiu o hoodie que ele fez no segundo dia na escola e ele ficou tão feliz. Ele chegou para mim e falou: meu Deus, meus amigos querem que eu faça para eles. Aí eu comecei a ensinar, várias crianças começaram a vir para minha casa. De repente um dia eu olhei, eu tava com 12 crianças no meu living room cortando tecido e assim eu vi. Olha só que maravilhoso, porque eu construí a vida dos meus sonhos através da costura e da moda, então eu vou fazer isso para a próxima geração. Aí eu fundei The Fashion Squad School, que é uma escola de moda voltada para crianças. Hoje em dia a gente também ensina adultos, porque depois todas as mães queriam, elas não também querem aprender, então agora a gente está resgatando a arte da costura, que é tão maravilhosa. E muitas pessoas olham, às vezes pensam que costura é uma vovozinha, sabe? Assim, ai, ou então as factories, infelizmente, quando a gente produz o mass market, realmente tem muita coisa que ainda precisa melhorar, mas eu mostro a arte da costura como uma coisa que é um superpoder. Porque você tem um sonho, você cria algo na sua mente, você consegue fazer aquilo virar realidade com suas próprias mãos. E hoje em dia o mundo, que a gente quer queira ou não, vai ser totalmente digital, mas coisas assim como resgatar essa arte e make sure que as crianças elas estão ali trabalhando com coisas artesanais, elas estão exercendo a criatividade, ela vai mudar o futuro, essa é a geração que vai fazer o mundo melhor e eu fico muito feliz que eu faço parte disso. E resumindo a moda em uma palavra, qual seria? Pra mim é empoderamento, com certeza. Nossa. Gente, vocês já pensaram a gente sabendo costurar? Eu acho que ia ficar o dia inteiro. Costurar. Mas eu acho que enjoa não, porque você faz roupa, eu acho que todos os dias. Eu faço todas as minhas roupas eu faço e claro porque também eu tenho essa profissão há muitos anos, eu sou muito rápida. Por exemplo, esse blazer que eu tô vestida, eu criei uma série que chama Revamp My Jacket. Eu paro estranhos na rua e eu peço pra revamp. Ok, depois. Não quero falar aqui. Por causa dessa série, uma mulher que a mãe dela tinha morrido, ela mora upstate, New York, ela doou o closet inteiro da mãe dela pra mim, porque ela amou a história, ela falou: eu quero que você continue o legado da minha mãe. E essa peça são 2 blazers. Eu chamo Josephine's Closet, que é... aí agora eu tenho o meu acervo no espaço onde eu tenho a escolinha. Aí eu vou lá todo dia, eu quero esse. Aí eu transformo. Então eu falo, todo mundo
Pode costurar. Costurar é um superpoder. Ai, gente, é legal. E assim, só curiosidade mesmo, todos os galas, todas as festas, eu li e falo, me ajuda aí. Aí ela pega o vestido, em 20 minutos ela consegue transformar aquela peça, mas não vamos falar mais sobre isso. Cris, é um prazer estar aqui com você também. Se apresente e resuma a moda pra gente em uma palavra. Prazer é meu, bom dia. Primeiro quero agradecer a vocês pelo convite, por estar aqui sentado ao lado de mulheres tão relevantes, aqui mulheres brasileiras que estão transformando a história delas e de outras mulheres para além das fronteiras. Agradecer o convite através da Kelly, sua assessora também, de estar aqui. Gente, eu sou Cris Guterres, eu sou jornalista, sou apresentadora, sou colunista do Universo UOL lá no Brasil e sou conselheira do Pacto Global da ONU do Movimento Circular de Sustentabilidade. Ao longo da minha jornada, eu utilizo a comunicação como essa ferramenta em que a gente possa se conectar com as pessoas. Então, a moda é mais um tema que me interessa e que eu utilizo a comunicação para que a gente possa conversar e entender quais são os movimentos, as conexões, as possibilidades que existem dentro de todo esse ambiente fashion, sempre com um olhar mesmo para o comportamento, sempre com um olhar para como as pessoas se relacionam com isso. A moda, né? A gente começou, não lembro qual das duas foi a Laiana, foi a semana que trouxe a palavra futilidade, né? E realmente ela é muito vista como futilidade, principalmente quando associada a mulheres, né? Até porque muitas vezes as coisas que nos interessam, as coisas que nós gostamos, são vistas como futilidade, até para que a gente não perca tempo, né? E a gente se volte sempre para esse lugar da segunda jornada do trabalho, do cuidado dos filhos, né? A gente sabe, a gente vai conversar muito mais sobre isso por aqui. Mas isso explica um pouco da minha jornada enquanto profissional, né? E a minha palavra hoje aqui, vou trazer comunidade. Moda circular para mim é comunidade. Perfeito. Gabi, minha querida. Gente, a Gabi também, depois a gente vai deixar os arrobas aqui para seguir. A rainha do brechó aqui em Nova York também. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais na frente, mas a gente ficou louco lá, né? E é muito importante a gente saber, eu falo, e direto da fonte, a gente não sabe tudo, mas o que você não sabe, você procura quem sabe melhor que você, né? Que você ainda leva os créditos, sabe? Então a Gabi, ela é ótima. Se apresente, amiga, e conte um pouquinho da sua história e resuma a moda pra gente em uma palavra. Bom, eu resumir é uma coisa, um desafio, mas a gente vai lá. Então, super obrigada pelo convite. Eu sou Gabi Maretti, eu moro aqui em Nova York. Eu vim a Nova York através de uma casa de fragrâncias, ajudando grandes marcas a contarem narrativas, o storytelling e fazer estratégia de produto delas. E trabalhando no mundo corporativo, eu vim, na verdade, de moda. O meu background, ele é em moda. E eu fui meio que deixando isso de lado através dos anos. Acho que a gente entra no mundo corporativo e entra naquele dinâmica, eu preciso entregar, preciso carreira, a gente deixa isso de lado. E eu descobri que uma das principais coisas que me fez, de fato, realizar o meu sonho, porque estar aqui em Nova York, desde a primeira vez que eu fui vocal em morar aqui, demoraram 17 anos para mim de chegar aqui. E qualificação todo mundo tem, né? Todo mundo tem um currículo, pode fazer uma faculdade, falar 4 línguas, mas eu descobri que de fato a moda, você usou essa palavra, que é um superpoder, né? Se você tem ali duas pessoas com o mesmo currículo, como que você pode usar da sua imagem a seu favor? E com isso eu comecei o projeto que chama Moda de Poder, onde eu ajudo mulheres, homens, pessoas, qualquer pessoa que esteja num momento de transformação, justamente como que usa a moda como uma ferramenta de superpoder. Então, a mesma estratégia que eu uso para ajudar marcas gigantescas, né? Acho que vocês têm, depois eu posso falar, produtos que eu criei, que eu ajudei grandes marcas a criar a estratégia. Eu uso essa mesma estratégia para contar a história através da roupa. Porque no final do dia, sendo bem honesto, por exemplo, eu não entendo nada de vinho. Eu vou lá e compro pela embalagem. Ou quem já não comprou um perfume pela embalagem. E a gente faz isso com as pessoas todo santo dia.
Existem estudos que falam que demoram menos de 3 segundos para a gente criar uma imagem da outra pessoa só olhando a pessoa. E né, vocês chegaram aqui, vocês se viram, vocês já criaram uma imagem uma das outras, justamente porque é uma linguagem que ela não é falada, mas ela é percebida. Então eu junto diferentes competências da psicologia, de design e de moda para ensinar as mulheres e pessoas como usa essa ferramenta como superpower. Resumindo então, amor, em uma palavra. Autenticidade. Aproveitar que a gente está falando sobre autenticidade, né? Igual ela falou, no mundo está todo mundo tão igual, né? Vou começar daqui para cá agora. Já que a gente está falando de autenticidade, Gabi, a gente consegue falar sobre essa circularidade também em outros aspectos da moda, como os cosméticos que você falou, as maquiagens, e como que a gente pode se manter hoje autêntico também, num mundo que todo mundo está procurando. Quem que falou aqui também que a gente anda tão igual na rua, né? Como que a gente pode trabalhar isso? Eu acho que tem alguns aspectos que são diferentes, né? Eu tenho trabalhado com pesquisa de comportamento de consumidor nos Estados Unidos ou tendências globais, e uma das principais coisas que eu acho que é o ponto que você falou é que a gente vive um momento, né, de saturação por conta de social media. Isso vai ser ainda mais vai ter um aumento muito disso por conta do AI, dessa fase de AI que a gente está. Mas basicamente o zeitgeist, o espírito do tempo que a gente vive, ele é um espírito do tempo de dualidade. Ao mesmo tempo, né, que a gente quer stand out, que a gente quer criar uma identidade, a gente também quer belong, a gente também quer sentir que a gente faz parte de um grupo. Então, acho que a Cris trouxe esse ponto da comunidade, que eu acho que é muito forte quando a gente está falando de second hand, pela dinâmica. Então, aqui em Nova York, que é uma das cidades que é o polo de circularidade, a gente vai nesses eventos e realmente tem um senso de comunidade muito grande. Você vê as mesmas pessoas, você celebra a autenticidade das pessoas. E acho que esse é um ponto, né, que tem essa dualidade. Quando a gente está falando de moda, o que eu gosto do second hand e do vintage é que, de fato, você não vai achar uma outra peça igual àquela, nunca mais. Ou você vai na loja, você viu, você amou e você compra, você nunca mais vai ver. Então ele tem uma dinâmica muito diferente de que aquelas peças, primeiro, elas carregam uma história. Segundo, que você passa a pensar em moda, não a consumir moda, mas sim a consumir estilo, porque são duas palavras muito diferentes, com duas simbologias muito diferentes. Então, quando a gente fala de moda, a gente está falando de algo cultural, de algo que traz essa coisa de pertencimento, a gente está falando de coisa que é passageira ou temporária. E quando a gente está falando de estilo, o estilo ele é atemporal. Você não precisa consumir moda para ter estilo. Então, são dois conceitos muito distintos. E a gente vê isso justamente porque a moda traz isso. Quando a gente vai falar agora de circularidade em outras categorias, eu acho que a moda ela é uma precursora desse tópico, mas em cosmético e em beleza a gente também vê circularidade muito forte. Então, hoje são produzidas quase 120 bilhões de embalagens em cosmético, então você imagina a quantidade de plástico, a quantidade de matéria-prima. E a gente vê que a indústria do cosmético, assim como moda, também usa, por exemplo, de insumos e matérias-primas que são upcycling, e é muito desenvolvido já em outras categorias esse conceito também. Eu acho que tem países, né, do hemisfério norte que tem essa pauta um pouco mais desenvolvida, e no Brasil acho que tem uma grande oportunidade de desenvolver, até porque a gente é um dos países, o Brasil é um dos países com uma questão de matéria-prima, insumos, uma riqueza muito grande. E eu acho que uma coisa do brasileiro que é essencial, que é o DNA do brasileiro, é a criatividade. Então, o brasileiro, para pegar alguma coisa, transformar e fazer algo novo, criar algo com personalidade, eu acho que é muito forte. Ai, gente, que maravilha, né? Você falando assim da nossa criatividade, eu já vou perguntar para a Cris, porque a gente estava conversando. E já que você falou comunidade, Cris, isso eu acho que todo mundo aqui vai trazer um pouquinho para vocês, né? A gente de Minas Gerais, quem nunca ouviu falar que pé de pobre não tem tamanho,
né? Seu primo podia calçar 37, mandar um tênis para você 39 e fala: menina, você vai usar isso aí porque pé de pobre não tem tamanho não. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente trabalha essa parte da comunidade. Se você acha que essa circularidade que a gente está falando é uma coisa nova, e como que a sua história te trouxe para essa parte da moda circular? Não, eu e Rizzi, a gente estava conversando ontem, a gente estava trocando alguns assuntos sobre essa questão que algumas pessoas talvez se identifiquem, né? Quando eu penso em moda circular e eu trago comunidade, eu vou buscar muito na minha história, porque para construir todas as ideias, né, que eu carrego comigo, eu prefiro começar olhando para mim, de onde eu venho. E eu venho de uma família, por exemplo, por parte de mãe. A minha mãe era mineira, minha avó era costureira, em uma cidade chamada Matipó, em Minas Gerais, lá no alto, né? Já naquela mistura boa de Minas com Bahia, né? Eu brinco que é a melhor mistura do Brasil ali, que naquele pedaço. E o que era a moda circular? O que hoje a gente vê a indústria se apropriando como algo inovador, como algo, modelo de negócio, na verdade isso sempre foi feito. A minha avó e a avó de muitas aqui costuravam roupas que passavam de mão em mão, do filho mais velho para o mais novo, de uma outra família para essa família. E aquela costureira, a minha avó era aquele ponto central ali da cidade, era aquela pessoa no centro daquela comunidade. Porque ela conhecia todo mundo. Ali naquela casa não só se costuravam roupas, costurava-se histórias, conexões, contatos. Aquelas roupas que eram costuradas, elas tinham histórias que eram prolongadas durante muitos anos. Não se produzia roupa cujo destino já era definido na hora da produção, como hoje, que é o lixo. Hoje a gente está num momento em que a gente acompanha a produção de roupas que foram feitas para durarem 2 meses, né? A gente está acompanhando o fast fashion, faz roupas que são para durarem pouquíssimos meses, são roupas muito baratas, né? A gente está falando de gastar $10, não, é só $10, então você precisa ter uma roupa para cada evento que você vai, aí você não tem onde guardar, então lógico você vai se desfazer daquela roupa, mas quando você vai se desfazer daquela roupa 2 meses, já não vale a pena costurar ou levar para reformar, porque você pagou $10, a costureira ela vai te cobrar, não vai te cobrar só $10, até mesmo ela vai olhar para aquela roupa e falar: por que você vai consertar isso? Isso aqui, o destino final é o lixo, e é um lixo que a gente sabe que não é um joga fora, é um joga dentro, não existe fora. Quando a gente está falando de planeta, existe um dentro, e pode ser que ele não nos afete porque ele não está do nosso lado. A gente não enxerga. Hoje, eu sempre digo, tem muitas pessoas que falam assim: não, o descarte não é um dos principais problemas do fast fashion. Não é, porque você não mora nas regiões afetadas pelo descarte, como as regiões do deserto do Atacama, regiões africanas, onde os microplásticos, que são resultados de tecidos como o poliuretano, que está aí na maioria das peças de roupas produzidas na atualidade, estão causando problemas seríssimos de saúde e estão voltando novamente para nós, né? Porque o nosso corpo já está cheio de microplástico, né? Não tem mais como tirar de tudo isso. E aí o que eu estava contando para a Rizzi é que, assim, na minha história, eu também penso em comunidade, porque a minha mãe era trabalhadora doméstica, e a maior felicidade da minha casa era quando chegava a sacola da casa da patroa da minha mãe. Vinha a sacola de roupa dos filhos da patroa da minha mãe, da patroa da minha tia. E era incrível, porque eram roupas de muita qualidade, roupas que a gente não teria acesso e que ganhavam uma nova história nos nossos corpos, né? Então é nessa que vem o pé de pobre, não tem tamanho, porque às vezes vinha o sapato e aí eu lembro que minha mãe falava assim: não, vai ter que servir, isso aqui não tem tamanho, você pode botar esse pé aí que vai ter que calçar. Ficou um pouquinho grande, mas tá tudo certo, a gente dá um jeito, a gente vai crescer, palminha, meia, a gente ia se adaptando, né? E por que perdemos isso? É claro que existe um lugar também de conquistas pessoais. Eu hoje sou uma mulher que eu tenho acesso a comprar peças de roupa. Eu posso escolher se eu quero chamar
a Gabi, Gabi, vamos dar uma volta, vamos escolher umas peças, me ajuda. Tá? Mas será que a gente precisa perder essa conexão com a comunidade do entorno daquela peça? Né? E aí a gente retoma isso quando a gente faz uma escolha de utilizar uma roupa de brechó, quando a gente faz usar uma escolha de trocar entre amigas. Tem muitas mulheres que fazem grupo, eu faço grupo com as minhas amigas, a gente troca entre nós. Eu, recentemente, eu passei por um processo grande de mudança de peso, então eu me desfiz de muitas roupas, e aí eu fiz um clube com as minhas amigas, e aí cada uma foi levando o que queria. A roupa, ela tem vida, ela tem uma história. E aí eu ficava tão feliz, porque, Rízia, às vezes eu escolhia assim, eu escolhi essa saia aqui, eu falava assim, ai que linda, eu comprei essa saia em Nova York no dia tal, que eu tava com fulana. A pessoa pega a roupa com uma outra conexão, porque ela fala assim, nossa, então eu vesti essa saia no dia que eu recebi o prêmio X. E aí, quando alguém falar pra ela que aquela saia é bonita, ela vai lembrar, ela vai falar assim, essa saia foi de uma amiga e ela vestiu no prêmio X e eu estou muito orgulhosa de ter. E aí quando eu trago essa coisa da palavra comunidade, é para isso, para que a gente olhe para aquela roupa não simplesmente como uma peça, mas para que a gente valorize as histórias das pessoas que já a vestiram. Algumas delas fazem parte da nossa vida, outras não, mas aquela peça carrega histórias. E claro que também respeitando muito algumas pessoas que não acreditam nisso. Tem gente que tem superstições, não gosta de vestir roupas que já foram usadas por outras pessoas. Tá tudo certo, porque não é sobre estabelecermos novas regras, mas é sobre trazermos informação para que as pessoas possam fazer suas próprias escolhas. Aproveitando que a Cris fez, a gente fez um troca-troca aqui em Nova York, né, de roupas, gente. E aí ela estava falando dessa parte dos sentimentos que as roupas trazem. Eu conheci meu gado aqui, aí a gente falou, vamos abrir as malas todos juntos. Eu falei, vai dar confusão isso, mas é isso que eu quero. Sabor, confusão, né? E aí na hora que a gente abriu as malas, falei, gente, primeiro é pra gente organizar as roupas e depois a gente escolhe. Aí já começou cada um separando o que queria. E a Eliane levou uma saia, né, Eli? De quantos anos que você falou? 20 anos. Mais de 20 anos da Azul, né, no tamanho 40, isso me chamou muita atenção. E aí a gente colocou para trocar. E ela falou que essa saia ficou guardada no guarda-roupa dela há muitos anos, porque toda vez que ela olhava a saia, ela lembrava dela dançando com o marido dela. Então a gente tem que falar dessa parte sentimental das roupas, né? E aí a Sâmbara ficou com a saia. Então eu falo que quando a gente faz esses eventos, da gente fazer essa troca, vem muito mais coisa do que só a peça da roupa, né? E foi interessante que você falou isso também, Cris. Voltando para lá, já você falou que é empoderamento que resume a moda. Como que você vê a moda como uma ferramenta de transformação social? Nossa, a moda é uma das maiores maneiras de comunicação, né? Então, principalmente para mim que estou focando na próxima geração, né, de mulheres, pessoas que vão ser criativas, eu acho que é muito importante a gente ensinar e mostrar a nova maneira de shopping, de fazer suas roupas, de ressignificar, e o troca-troca também. Eu acho que é muito, muito importante a gente, se você tem uma plataforma também, né, a maneira de comunicação como eu tenho, como acredito que todas nós temos aqui, que a gente está sempre passando isso e mostrando, como a Gabi falou também, a parte do estilo, mostrando como é maravilhoso a gente poder brincar com a moda e criar. Porque é muito fácil a gente poder olhar um look já pronto numa loja, e se você tem o poder aquisitivo de comprar ou não, e você, tá bonito, eu vou colocar aqui, e aí é isso. Mas e a sua história, o seu estilo? Por isso que eu acho que faz muita diferença, e eu acho que vai mudar o mundo a gente continuar empoderando as pessoas através da moda, mas de uma maneira consciente. Uma maneira que a gente possa sempre ver que essa ressignificação de histórias, de poder comprar second hand. Eu sei como a Cris falou que tem pessoas que não acreditam, mas eu não sei, eu acho que a gente ainda vai conseguir
se a gente continuar batendo nessa tecla, porque hoje em dia essa é uma das maiores maneiras de a gente manter o mundo mais free desse tanto de lixo e garbage que a moda traz é second hand, porque aí é aquela rotatividade, a roupa nunca vai chegar no lixo. E se ela chegar, não sei, eu sempre falo, gente, quando tem peças que não dá pra consertar, eu uso elas como pra limpar a casa, pano de chão, alguma coisa, não é? Sei lá, pano de chão na minha casa é sempre camiseta. Isso, lá em casa também, principalmente do meu marido, não, dos meus filhos. A camiseta, não sei, acho que com a criatividade, com isso tudo, com a gente fazendo coisas assim, sabe, eventos como esse. Hoje eu tenho certeza que todos vocês aqui vão sair pensando, e vocês vão pensar 2 vezes na próxima vez que vocês vão comprar alguma coisa, certo? Vão pensar, eu preciso disso mesmo? Será que eu posso ir no brechó e eu vou achar uma coisa igual ou totalmente única? Quando a gente compra em brechó, é como se fosse, como fala assim, uma caixinha de chocolate que você não sabe, surpresa? Isso, Kinder Ovo, você vai chegar lá e vai pensar, eu quero uma coisa assim, mas quando você tá dentro do brechó, são peças tão únicas, diferentes, que você fala, nossa, olha isso que eu achei, é muito legal. É como se fosse uma scavenger hunt. E é legal mesmo, gente. Olha aqui, eu vou até levantar pra vocês verem a jaqueta. Olha, chiquete. A gente escolheu pra vir aqui. E eu falo que isso eu estou aprendendo também. Eu fiquei encantada, porque eu era uma dessas pessoas que falava, eu não quero usar roupa de pessoas que já se foram, né, desencarnadas. Eu não quero... Eu não... É verdade, né? Tá cheio de encosto vivo. Mas é isso que eu tô falando. A gente e pra mim foi uma grande surpresa. E realmente, você não acha essas peças em qualquer lugar, né? Em Belo Horizonte, então eu vou chegar arrasando. Onde é que essa doida arruma esse trem dourado, né? Então eu acho que é sobre isso. E outra coisa que a gente vai falar muito aqui também é sobre a autoestima. Não adianta você querer se vestir como a Laiana se veste, como a Cris se veste. A gente tem que se vestir como a gente se sente bem, né? E vocês vão lembrar de mim. Toda vez que alguém falar, eu posso te dar uma opinião, não me dê pix. Mas você já passa a chave pra eles, né? E dólar. Ô Sam, a gente falando disso, já que você resumiu a moda como transformação, traga alguns pontos pra gente, né, da indústria da moda e por que projetos como Revalorize é tão importante. Legal essa sua pergunta, né? E as meninas colocaram tantos insights assim que eu fiquei pensando, a indústria da moda, né? Quando eu contei que lá atrás da engenharia eu precisava de tirar essa moda da futilidade, eu comecei a estudar sobre economia circular. E é muito legal quando a gente estuda sobre economia circular, porque o conceito dela é reaproveitar o que já existe, oposto a linear, que é essa que a gente extrai, produz alguma coisa e faz uma coisa nova. A gente quer ampliar o ciclo das roupas. Só faz sentido eu ampliar se eu tenho uma roupa de qualidade boa. Então a sua fala, né, desse fast fashion, que é essa roupa que vai ser descartada e tudo, esquece, ela não ganha uma nova vida. Ela ganha vida de pano de chão, né, uma sobrevida. Mas enfim, a gente quer uma vida ampla para ela. Então quando a gente fala das roupas de qualidade, isso faz sentido. E aí começa um dado que eu gosto muito, porque a indústria da moda, ela é a segunda mais poluente. Isso é péssimo. É péssimo, ela só perde para de petróleo. Então a gente precisa de fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela é a segunda que mais entrega. Olha que legal, porque a cadeia da indústria da moda, a cadeia que a gente fala é a plantação do algodão, a extração, a tecelagem, tudo. Eu brinco que no Brasil a gente tem do algodão a Gisele Bündchen, a cadeia completa da moda, né? Isso é valorizado, isso faz parte da nossa indústria. Mas como que eu vou trazer essa indústria para um lugar que ela hoje em dia merece ser ocupada? Então, a indústria do second hand, quando a gente começa a contar o comportamento, o mercado, hoje a gente está falando de um mercado de 227 bilhões de dólares e que tende a chegar a 340 até 2029. Ele cresce 5 vezes mais rápido que o varejo. Eu quero fazer parte. A gente tem que fazer parte. Se eu estou falando de uma ferramenta para empoderar mulheres, para mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade, precisam de emprego, eu vou procurar num lugar distante desse que cresce 5 vezes mais rápido? Eu não posso.
O Revalorize começa a encontrar aí. E a gente, alguém falou de comportamento também, a gente começa a perceber esse movimento já é um pouco disso, uma tendência desse consumidor que está chegando, ele buscar roupas sustentáveis, marcas sustentáveis, minimamente, se ela é de poliéster ou não. Uma roupa feita de poliéster, ela vai demorar mais ou menos 400 anos para se decompor. Para se decompor. Eu vou embora, minhas próximas gerações vão embora, a roupa está aí. A roupa está aí. Então, quando você começa a perceber esses números, você fala assim, deixa eu ver de que essa roupa é feita. Se ela é de poliéster, você não vai comprar. Você não vai comprar. Quando você vê, você está pinicando. Então, o seu comportamento já começa a mudar. E aí eu acho que, eu não sei também quem falou, mas eu brinco sempre assim, se a gente converter mais um daqui, que a pessoa já sai daqui, não entra numa fast fashion e vai buscar um brechó, a gente venceu. Né? Quando eu faço essas palestras em Belo Horizonte, as pessoas compram muito nessas grandes Shopee, essas maiores assim, eu sempre começo, quem aqui compra? Todos compram. No final da palestra eu falo, quem aqui nunca mais vai comprar? Todos levantam a mão. Eu falo, bom, se a gente converter 5 dessas salas, vai fazer a diferença. Porque também tem um dado, quando a gente começou a construir o Revalorize, que eu gosto muito de falar. A cada pessoa, cada mulher que a gente conseguir transformar e trazê-la para o projeto e colocar para ela ferramentas onde ela possa vender o que já existe, usar o conhecimento dela como empreendedora e ela passar a ter remuneração, uma mulher que a gente transforma, ela impacta 5 vidas. Se a gente tiver 30 no final desse projeto, a gente está falando de 150 pessoas que terão a vida mudada. É aí que a gente vai chegar. Nossa, aproveitando que você está falando, vamos mandar na pergunta por que o brechó é visto de forma tão diferente aqui? Por que a cultura do brechó é tão diferente aqui nos Estados Unidos e do Brasil? Uau, essa pergunta ela merece uma resposta bem ampla, né, gente? Assim, o comportamento nosso, né? A gente precisa de ter alguma coisa pra gente ser alguém. É tão pequeno isso, né? Mas a gente vai falar bem e entender por que desse comportamento. Tem uma coisa que vem acontecendo recentemente na União Europeia. Eles trouxeram uma regulamentação que foi alterada, que lá a roupa, o excesso de produção de uma roupa, de uma marca, ele não pode mais ser descartado. Então, por exemplo, pensa aí, cada um não conta, cada um pensa numa marca incrível europeia. Ela produziu aquele tanto de roupa. Pensa uma que tem uma estampa xadrez bem linda, que todo mundo adora, e sobrou. Vocês acham que um casaquinho deles, que custa mais ou menos $3.000, vai entrar na promoção por 100? É melhor queimar. Do ponto de vista da marca, é melhor queimar. Isso vinha acontecendo. Agora, com essa regulamentação mudando, não pode mais descartar. Então, para onde essas roupas vão? Até regular esse ajuste de produção, ele vai precisar de ir para brechós, ele vai precisar de ir para novas alternativas de consumo. E eu acho que essa é uma iniciativa que vai fazer as pessoas a mudarem o comportamento. Porque aos poucos a gente vai entendendo aqui, isso já existe por quê? Esse casaco aqui, eu vou usar ele, mas no inverno do ano que vem vai estar frio de novo, eu vou usar o mesmo casaco. Lá no Brasil eu não posso repetir essa roupa. Eu tenho essa necessidade de sempre ter uma roupa nova. Seja porque a minha comunidade me exige isso, seja porque o meio que eu estou, seja que eu quero provar, porque lá atrás, a roupa que eu ganhava do meu pé de pobre, que a gente está contando aqui, era pequeno, eu era excluído. Então sim, eu usava roupa de brechó. Agora não. 1000 vezes eu já estive em lugares, as pessoas falam assim, que engraçado você usar brechó, né? Eu falo, por quê? Ah, você precisava? Eu falo, não. Eu preciso, você precisa, todo mundo precisa. A gente precisa de conhecer o que a gente está usando para a gente mudar o comportamento. Porque a partir desse momento que eu entendi que eu gasto 10.000 litros de água para fazer uma calça jeans e uma família de 4 pessoas gasta 2.500 por mês, pensa comigo. Eu não posso querer uma calça jeans nova todo dia. Só que se as pessoas não conhecerem isso, como é que elas vão mudar o comportamento? Dentro do Revalorize, a gente falou que a gente tem uma pauta que é educar para consumir. É isso aqui que a gente está fazendo. Quer coisa mais rica do que a gente entender alguma coisa?
né? Da gente ser educado sobre aquilo, para a gente mudar o nosso comportamento. É isso, né? E é isso que a gente vai fazer chegar lá. Maravilha! Agora, eu queria que você falasse agora, sim, eu permito, mentira, pra gente falar um pouquinho do projeto do Revamp e a parte que você falou também de usar os tecidos que você já tem, que isso é sensacional. Sim, nossa, o Micros falou tantas coisas, me lembrou de tantas histórias. Na verdade, vou até pensar em uma aqui no meu ciclo de amigas, mães. E olha que são a maioria americanas, mesmo assim, eu sou tão diferente e elas não compravam roupa em brechó. Mas como elas começaram, tipo assim, a admirar o jeito que eu visto, todo mundo, nossa, sempre quando eu apareço, eu tô vestida de um jeito, porque esse é o jeito que eu quero contar a minha história. E elas sempre ficavam tão impressionadas e eu falava com muito orgulho. Isso é vintage, isso é second hand, porque eu sabia, ok, essa é a minha oportunidade de poder influenciar essas pessoas que achavam que comprar em brechó é uma coisa menos e que não é. E assim, podendo ter esse poder que eu consegui construir de influenciar as pessoas, pra mim é muito importante. Então, um dia eu quero sair nas ruas e atingir mais pessoas. Chamei o meu time e falei, o que eu amo fazer mais e que é fácil para eu pegar do corpo da pessoa uma jaqueta. E eu adoro design jaquetas, blazers. Então eu saí nas ruas de Nova York com o meu time, meu cameraman e minha assistente. E a gente começou, e eu falei, ok, esse quadro vai chamar Revamp My Jacket. Aí eu paro uma pessoa estranha na rua e perguntei, eu posso revamp a sua jacket? E eu fiquei lá mais ou menos 3 horas, consegui 3 pessoas. E o primeiro episódio que eu lancei foi uma irmã e um irmão, eles estavam visitando da Colômbia. E foi super incrível, o episódio ele atingiu 18 milhões de visualizações. E a minha filha estava comigo quando eu fiz o review da jacket e ela olhou e falou assim, mãe, eles ficaram tão felizes, isso é incrível, nossa, eu me sinto tão orgulhosa de poder ter impactado também a minha filha, porque ela pôde ver, ela convive comigo, então ela vê o poder da marca, mas às vezes pra ela é normal, porque essa é a vida dela, ela não sabe nada diferente, mas vendo através de outras pessoas foi incrível. E aí eu comecei toda semana, eu fazia o episódio. E aí o New York Post reached out to me, eu saí na página do New York Post e foi assim a história da Josephine, que a mãe dela doou o closet pra mim. Então, fui pensando, nossa, eu sei que eu já tinha uma plataforma, mas mesmo assim, se comparar, eu sou uma pessoa dentro de bilhões no mundo inteiro e eu tive essa ideia e fiz de uma maneira que conseguiu impactar tanta gente e a minha comunidade também. Então, essa é a história do Revamp My Jacket. E como... obrigada! E assim, eu também ensino os nossos alunos na Fashion Squad. Todo semestre eles fazem um look para apresentar no runway. E eles também têm que fazer um look de upcycling. Então, a gente recebe doações de vários... brands como Rag & Bone, conhece essa brand Rag & Bone, eles são bem famosos pelos jeans, eles dão todos os jeans pra gente, vários showrooms, muitos showrooms de, não sei como é que fala em português, upholstery, que faz cortina e travesseiro. A gente pega esses tecidos, eles são maravilhosos, e o que eu amo também é que a maioria deles é bem assim, poliéster. E a gente está conseguindo refazer outras coisas que eu ensinando as crianças. A gente faz bolsas, faz bastante backpack, porque os tecidos eles são bem grossinhos, então fica bem legal com esse estilo. Então a gente, sempre eu e meu time, a gente está desenvolvendo ideias todos os dias. O que a gente pode fazer com isso? E a gente também trabalha com 2 instituições que chamam Material for the Arts. Na verdade, gente, é muito bom porque se alguma de vocês aqui tem uma ONG, eles têm tudo que vocês imaginarem. Você só precisa ter uma ONG, vai lá no Material for the Arts, você pode montar uma loja, você pode montar uma loja de tecido, eles têm tudo que vocês imaginarem, não só da indústria da moda, mas também de furniture, de móveis. É muito, muito legal. Tem muitas coisas acontecendo hoje pra ajudar o mundo. A Rízia batendo lá amanhã de manhã. Mas eu já vesti você muitas vezes. Foi, mas agora eu vou
Eu vou lá saber que tinha móvel, não. Yes. Mas agora, eu queria saber de você, Cris, que você usou um termo que eu achei muito interessante, que foi a gambiarologia. Como transformar isso em um modelo econômico reconhecido de verdade? Na verdade, ele já existe, né? A arte de fazer, a arte que o brasileiro sabe muito bem. A gente dá um jeito na gambiarra, a gente faz tantas coisas, né? E quando eu trouxe esse termo, eu estava pensando muito nas coisas que eu queria falar aqui. Eu gosto muito de trazer algumas pessoas que são verdadeiros pensadores, mas não são reconhecidos como pensadores intelectuais, né? Então eu me vejo nesse lugar, nessa obrigação. E esse foi um termo que eu ouvi a primeira vez com o Nego Bispo, que era um piauiense, um homem nordestino, que foi até reconhecido como doutor honoris causa na Universidade do Piauí, se não me engano, a universidade talvez eu deva estar enganada, e ele fala desse termo, né, da gambiarrologia, que é essa arte do brasileiro de dar um jeito e resolver tudo, porque a gente está num país extremamente desigual, né? Então, as pessoas realmente não têm acesso, elas precisam fazer com que aconteça. E a gente olha para o nosso lado, vamos olhar Brasil ali, né? Aqui nos Estados Unidos eu percebo que é mais fácil, parece que tem sempre alguma coisa que a gente possa comprar, eu acho com mais facilidade para resolver alguma coisa. E no Brasil não, então até com a roupa a gente usa essa gambiarra, né? Eu fiz uma gambiarra, vou dar um jeito aqui, é uma gambiarra. A minha roupa hoje está muito frio, eu nunca usaria essa saia com essa calça, mas está muito frio, eu fiz uma gambiarra para ficar quente, né, para ficar protegida e tal. Então eu pensei nesse termo. Mas quando vocês estavam falando, eu pensei em tantas coisas. Eu pensei como a moda comunica. E eu queria também trazer isso um pouco. Porque quando eu cheguei aqui, eu fui guardar meu casaco, aí eu abri o armário, tinha um casaco lindíssimo branco lá, eu olhei e perguntei, Risa, é seu? Você vê como já comunicou para mim que aquele casaco, embora eu não tenha visto ela vestida, deveria ser dela, e era dela o casaco. Tem uma moça com uma bolsa de Pernambuco, cadê ela? Ela tá ali. Olha lá o quanto fala sobre ela, sobre o quanto ela tem um carinho, um respeito, não sei se é a cidade natal, mas tem um orgulho em ser nordestino, e a gente sabe o quanto isso é valioso quando a gente olha para o nosso país, esse orgulho do nordestino, isso é muito valioso. Eu amo Adidas, tem uma moça vestida de Adidas e de colorido nos Estados Unidos, porque cor nos Estados Unidos, gente, isso é quase revolucionário. Não é verdade? Entrou, todo mundo me parou. Agora você vai ter que levantar. Ela, e ela ainda, ela colocou um estilo, olha lá. Ela fez um estilo Semana de Moda de Copenhague, colocou uma renda embaixo. Mix de estampas. Mix de estampa, olha lá, tem um animal print. Eu, no final do evento, já ia ser a primeira pessoa com quem eu ia puxar assunto. Porque já descobri algo em comum com ela, já ia olhar para a roupa dela e falar da roupa dela. Tem vários elementos, né? A Samara falou uma coisa muito interessante que eu queria também trazer, que é essa coisa da desigualdade, que isso a gente tem muito no Brasil, né? Em países, em comunidades muito desiguais, a moda, o acesso à moda, à roupa, vira uma ferramenta de construção de narrativa de poder. Então, eu quero a bolsa tal porque eu passo a acessar um grupo tal. E como é que eu vou frequentar tal lugar e as pessoas não vão olhar para mim e vão ver que a minha bolsa não tem um monograma? Vão ver que a minha roupa não tem um monograma. Não é uma crítica para quem está com monograma, é só realmente uma leitura da sociedade que a gente vive, né? Tem peças com monogramas que são lindíssimas, tem coisas que eu também adoraria ter, mas, por exemplo, tem coisas que eu reflito. Será que para mim faz sentido ter uma bolsa de 10 mil reais? Né? Que lugares que eu vou frequentar, talvez para mim faça mais sentido, em vez de ter uma bolsa de 10 mil reais que foi feita de poliuretano, que vai demorar 400 anos para se desfazer, mas ela começa a se desfazer a partir do 10º mês. Ela vai demorar 400 anos, mas ela começa a se desfazer a partir desse mês.
Talvez fosse mais interessante investir numa bolsa de couro durável, de muitos anos, de uma designer mineira. Tem vários designers, tem mineiros aqui hoje. Tem uma marca que eu gosto muito, que é a Ado, que é uma marca mineira, que faz bolsas incríveis. Eu trabalho muito com eles. Eu estou hoje calçada com uma bota que é da Selo, que é da Sandra, que também é uma marca mineira, que é sobre ter uma peça que vai durar 10 anos. Mas eu nem sei se daqui 10 anos eu vou querer calçar essa bota. Mas é um ativo também. Talvez eu repasse para frente, talvez eu venda, talvez eu presenteie alguém, né, com a minha bota. Então é todo um repensar, né, e a gente olhar para a moda como o quanto ela comunica uma camiseta. Se você tem uma camiseta com escrito a Ganza, tá com a camiseta do Me Too. Já veio ali dizendo muita coisa. Eu olho para ela, eu sei que ela é uma mulher que está trabalhando em defesa da vida de outras mulheres. Traz muita conversa. A moda é esse lugar importante pra gente. Uma outra coisa que eu queria trazer, só para finalizar aqui, para não me estender muito, que a gente precisa fazer uma avaliação, que eu acho que é importante a gente pensar nisso. Como nós somos conduzidos nas nossas decisões de compras. Porque por mais que a gente tenha informação, hoje a gente utiliza ferramentas para fazer pesquisas de compras que moldam muitas das nossas escolhas. Então, há dias atrás, eu queria muito adquirir uma jaqueta de couro preta e eu utilizei o Google para pesquisar. Jaqueta de couro preto, eu queria alguma coisa de brechó, ou até mesmo uma jaqueta de uma marca, de uma produção nova, porque eu queria algo que fosse para muitos anos, porque eu sou, assim como Sama, eu sou a pessoa que eu não tô nem aí em repetir roupa. Eu posto muito isso nas minhas redes sociais, inclusive. Gente, pode repetir roupa? Pode. Inclusive na mesma semana. Então eu de novo com aquele vestido foda, de novo sou eu com esse vestido. E aí eu comecei essa pesquisa, e aí, de repente, em pouco tempo, o Google me levou para um vídeo de uma jaqueta igual, de uma marca europeia, que custava ali em torno de R$5.000. Achei lindíssima a jaqueta, mas aí ele já me ofereceu uma alternativa na Zara, de uma jaqueta de poliuretano que custava R$600 no Brasil. Aí eu descubro que essa jaqueta está viralizada no mundo inteiro. A Zara não tem mais a jaqueta, mas ele me mandou mais de 2.000 vídeos com a hashtag da jaqueta no TikTok, vendida na Shein por até R$100. Não quer mais a jaqueta. Olha isso, eu já desisti da jaqueta porque é isso. A gente vai sair na rua, eu tenho essa dificuldade. Eu não gosto muito de sair na rua e ver que todo mundo está vestido do mesmo jeito. E esse é um problema também do fast fashion e é uma construção também do ambiente de redes sociais. A gente vai sendo condicionado a todo mundo vestir a mesma roupa, a mesma blusa, usar o mesmo perfume, o mesmo sapato. E aí eu questiono muito isso. Mas vocês viram? Eu queria uma jaqueta de couro e aí as redes tentaram me convencer de que eu deveria ter uma jaqueta de R$100 da Shein, que é a jaqueta que vai demorar 400 anos, mas que dali a pouco ela já começou a se desfazer. E aí a maioria das pessoas vai falar assim: nossa, mas é só R$100, gente, isso não vai fazer a menor diferença, é R$100. Gente, tudo bem, se o produto custa muito pouco, é porque alguém pagou caro para que ele tivesse esse preço, e tem gente pagando com a vida. Aí a gente não quer usar por causa de energia ruim, né? A roupa do brechó, mas esquece que tem energia ruim no trabalho escravo. Exatamente, é o encosto vivo, né? Então, o melhor lugar para achar jaqueta de couro é no brechó. Melhor. O melhor lugar, gente, sempre. A gente vai fazer no próximo round um tour, né? Nós vamos fazer. Agora vamos passar para a parte do legado. Gabi, qual que é o legado que você quer deixar com essa parte de moda sustentável? Eu acho que tem... Bom, as meninas foram falando e minha cabeça foi assim, né? Eu queria que fosse uma conversa. Mas eu queria só voltar em um ponto, contar um pouco o contexto, que eu acho que o trabalho que acontece no Moda de Poder, ele é muito de mudar a visão que a gente tem sobre moda. Eu acho que o conceito de moda, né? A Cris trouxe esse ponto, ele surgiu na Idade Média, né, com o surgimento da burguesia,
e que de fato era com o acesso a tecidos, a burguesia queria copiar o que a nobreza tinha. Então o ciclo entre a nobreza ser copiada e a burguesia ter acesso, esse ciclo ele cria o que é o conceito de moda. Então quando quem está ali em cima entende que está sendo copiado, ele precisa mudar aqueles códigos de moda para poder. Então esse ciclo e essa cadência faz com que a gente criou esse conceito de moda e essa coisa rápida, né? Então até então não tinha esse conceito, as roupas eram feitas para durar anos e passava de mãe para filha, desfazia, as casas, né, tinham as costureiras que costuravam os tecidos, enfim, ele ia ajustando, aumentava a barra, subia, crescia, engordava, enfim. E o que eu acho interessante é que a gente não tem muito essa percepção do quanto que a gente, acho que no Brasil também, pela parte cultural que a gente vem, a gente usa muito da moda como essa forma de copiar alguma coisa, de pertencer a alguma coisa que às vezes eu nem quero pertencer. Mas assim, por que eu estou querendo pertencer a um grupo que assim, não tem nada a ver comigo? Então, quando a gente está falando dessa questão de legado, eu acho que é antes de consumir a moda, mas é de poder de fato se enxergar. E eu acho que tem uma coisa muito interessante, eu acho que a gente está hoje em Nova York, é muito simbólico a gente estar aqui, porque a fundação de Nova York é um dos polos de moda e de second hand, pela própria cultura da cidade de Nova York. Diferente do Brasil, né, e a moda ela replica o que uma sociedade, a moda ela é um espelho do que é a nossa sociedade. Mas Nova York, desde que foi fundada, ele era uma cidade onde era uma ilha, né? A gente esquece que era uma ilha, e era um polo mercantil, onde tinha troca de peles, de temperos, de tapete e tudo mais. E nesse grande... Nova York foi fundado pelos mesmos holandeses que fundaram Recife, inclusive, mas onde tinha essa grande mistura, a gente fala em inglês que é esse melting pot, os holandeses eles implementaram algo na época que era uma inovação, que na verdade nesse caldeirão onde vivem diferentes culturas, etnias, religiões, eles implementaram o que era, na verdade, não é sobre diversidade, é sobre tolerância. Nova York, o que faz Nova York é sobre tolerância. Porque o Brasil ele é diverso, mas a gente não tolera a diferença. A gente julga o outro pelo cabelo, pela roupa, pelo tamanho da saia, pela cor. Você está namorando um cara mais velho, um cara mais novo. Nova York, o que fez de Nova York é a tolerância. E num ambiente onde tolerância é um dos principais pilares, a individualidade, a autenticidade e design e arte é nesse lugar onde a autenticidade cresce. Então, justamente por isso que eu acho que a experiência da gente estar aqui tem um peso muito forte, da gente estar aqui e falar disso. E quando a gente fala de legado, é a gente poder se enxergar, criar uma identidade que a gente é lembrado e reconhecido por aquilo. Então é muito mais sobre algo que está aqui dentro, borbulhando aqui dentro, do que de fato da roupa em si. Eu podia falar por mais Te marca depois, né, gente? No boteco lá no St. Patrick's, na hora que sair daqui. Depois que a gente der a volta no brechó. Exatamente. Samra, qual que é o legado que você quer deixar para essa moda circular? Gente, eu acho que é tão gostoso essa pergunta. A gente podia, cada hora que uma fala, a gente volta, né? Eu esqueci, eu podia falar disso também, né? Então, assim, vou contar uma historinha e vai arrematar com o meu legado, né? A Patipô é uma marca bem legal. E a última coleção que ela lançou aqui na Nova York Fashion Week, dessa temporada, ela olhou para dentro do acervo dela. Ela só usou tecidos, aviamentos, ela só usou o que ela já tinha de recurso para fazer a coleção. E foi uma coleção linda, linda, linda. Ela é uma grande referência. Saiu de Uberlândia, uma cidade do interior de Minas. A marca dela é super reconhecida, né? E ela tem um ateliê de formação de bordadeiras. Ela faz questão de trazer tudo que ela aprende para dentro. Se a gente for olhar dentro do Brasil e aquela história toda que eu estava contando da indústria têxtil, 87% das mulheres, das pessoas que trabalham na indústria têxtil são mulheres.
Então eu acho que assim, se eu conseguir, para mim é um sonho, né? A gente está aqui falando de tudo isso. E eu acho que se eu conseguir trazer essa capacidade de mulheres que olham para dentro, sabe? Que a gente consiga transformar a vida delas através da moda. Aquela menina, né? Aquela pessoa lá de trás que tinha um pensamento da moda ser fútil, ser raso, né, de ser à margem do que a gente queria, mas não, a gente está aqui como uma infraestrutura econômica de poder, de autenticidade, de propósito, de onde eu quero chegar, de vem comigo, isso que você está fazendo, vão trazer mais 10, e elas vão ter tanto poder quanto a gente. Eu consegui, eu acho. Qual o legado que você quer deixar? Pode deixar os vestidos pra mim. Você vai ter que brigar com a Caia, né? Autoestima que eu vou morrer antes, depois, vai. Pra mim, o legado que eu quero deixar é essa ressignificação da moda através do poder da costura, com a próxima geração, eles entenderem realmente o que significa fazer uma peça de roupa e como é um grande poder você transformar uma ideia em uma realidade, e assim eles vão valorizar muito mais o trabalho artesanal, a costura e muito da moda. E você, Cris, qual o legado que você quer deixar? Ai, quando você estava perguntando, eu estava aqui pensando. Você sabe que às vezes eu me sinto tão idiota falando dos 400 anos do poliuretano no momento em que o mundo está em guerra e que a gente sabe quais são os objetos que estão ali no alvo, né, de todas essas buscas e tal, dessas bombas. Mas eu não vou muito longe, vamos pensar em alguma coisa aqui. Eu acho que hoje, depois dessa conversa, a gente podia pensar, aí, depois quando a gente for embora, em algo que a gente possa fazer de uma transformação individual. Sei lá, eu, por exemplo, eu não consumo mais poliuretano. Hoje eu tô com um casaco aqui que é de poliuretano, que é meu último casaco que eu comprei faz 4 anos, eu não sei, esse ainda não começou a esfarelar. Então ele sobrevive, né? E aí eu vou usando ele, é a minha última peça. É um consumo, por exemplo, que eu não faço mais. Claro que não é fácil, porque assim, o PU, ele não é um tecido que está só nessa aparência de couro, né? O PU é esse plástico que concedeu a possibilidade de que a gente vestisse roupas que parecem couro. E o couro é o que na moda? É algo sofisticado. Você vestir uma roupa que é de couro te coloca num outro patamar. Então, ou rebelde também, né? Mas ainda assim você tem que ser um rebelde com dinheiro, porque você não vai conseguir, né, ser rebelde vestindo couro. Então. E aí o PU ele vem para te trazer esse conforto. Mas ele também é um tecido que está, por exemplo, na lycra das roupas de treino. Ele também está no nosso jeans mais confortável. Ele está em vários lugares. Ele está na bucha que a gente usa para lavar a pia. Então, assim, eu entendi que esse tipo de coisa eu vou dar uma diminuída, sabe, na minha compra. Ou eu vou dar uma chance pro brechó, vou comprar uma peça no brechó. O jeans, Samara falou bem o quanto o jeans é extremamente poluente. Sei lá, eu compro 10 calças jeans por ano. Acho que eu vou deixar de comprar 2, né? Será que eu preciso de mais uma jaqueta jeans? Eu acho que a gente... eu queria trazer essa possibilidade de deixar esse ganho aqui pra gente, grupo, pra gente entender. E falo isso com muito cuidado, porque eu me sinto mesmo, às vezes, sabe, tão hipócrita de ficar pedindo que a gente faça transformações individuais, quando a gente sabe que os interesses das grandes potências, assim, estão muito aquém das nossas atitudes, né? Mas eu vou dormir mais tranquila quando eu faço algo que eu sinto que é pro meu bem e pro bem de todos os outros. Então agora, para falar de legado, eu vou pedir o Maurício para poder colocar um vídeo que nós fizemos para vocês da Porelas. E na hora que a gente terminar o vídeo, a gente vai abrir... Falou. E aí nós vamos abrir para as perguntas, para a gente ter essa oportunidade de trocar ideias aqui também, tá, gente? Será que a gente sabe aqui? Quer que a gente
está acostumado a olhar para a vulnerabilidade como um destino. Nós olhamos uma oportunidade de uma liderança que ainda não teve a chance de florescer. O que acontece quando você pega o silêncio de uma mulher indígena e dá a ela a gramática do poder? O que acontece quando você pega o resíduo que a indústria da moda descarta e o transforma em um ativo de luxo sustentável? O Instituto Por Elas não é uma resposta assistencialista, é uma resposta estratégica. Somos um ecossistema de inteligência social que entende que a verdadeira equidade de gênero não se faz com concessões, mas com ferramentas de autonomia. Onde o mercado vê lixo, nós vemos lucro e dignidade. O Costurando Por Elas capacita quem a sociedade tentou apagar. Transformamos jeans descartado em peças autorais. Aqui, o design é a ponte entre a exclusão e o mercado. É a economia circular gerando independência financeira real para mulheres. Conhecimento é sinônimo de alcance e abre portas para oportunidades. No Speak Por Elas, o inglês é o passaporte. Democratizamos o acesso ao idioma para que mulheres ocupem cadeiras de decisão. Com 30% das vagas destinadas a lideranças indígenas. Elas não precisam de tradutores, elas precisam de microfones. É a nossa diplomacia cultural pautando o mundo. O IAC ocupa espaços para garantir que a voz, a arte e a cultura não sejam apenas figurantes, mas protagonistas da causa ambiental. A resistência e o protagonismo feminino são ferramentas para defender o futuro do planeta. Já no Folia Por Elas e o Gaymar Por Elas, transformamos a ocupação dos espaços públicos em territórios de segurança e celebração. Protegemos o patrimônio imaterial enquanto garantimos que a diversidade, a sustentabilidade e a geração de emprego e renda sejam os ativos mais valiosos da nossa cultura. E através do Viva Por Elas, atuamos na linha de frente para mulheres migrantes e refugiadas. Articulamos com o Estado e sociedade civil para garantir que nenhuma mulher fique para trás. Criamos redes de proteção que transformam o direito à vida em uma realidade prática e inquestionável, gerando oportunidades para que mulheres reconstruam seu futuro por meio de acesso a trabalho, educação, saúde em um ecossistema de acolhimento. O Instituto Por Elas é a prova de que investir no protagonismo feminino é o melhor negócio para a humanidade. Nosso convite é a todos que querem ser agentes de uma revolução que já está acontecendo. Porque quando potencializamos a força de uma mulher, não transformamos apenas uma vida. Nós impulsionamos economias, regeneramos comunidades e criamos um novo padrão de autonomia onde todos prosperam juntos. Instituto Por Elas, potencializando o protagonismo. Porque sempre foi por mim, por você, mas principalmente por elas. E assim, a gente, quando passa um vídeo desse, é uma história que passa na cabeça da gente. Por que o Por Elas nasceu? Porque eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos através de um projeto social. Eu sei que quando ele é bem feito, ele abre oportunidade para as lideranças. Né? Então hoje a gente fala que a gente tem uma casa cheia dessa de mulheres, né, para a gente estar discutindo assuntos tão importantes dentro de um dos centros mais importantes que nós temos aqui em Nova York, que é a Câmara, que abriu para a gente poder falar disso. E eu não falo só disso, eles recebem com muito carinho as lideranças indígenas, eles já são parceiros nossos de longo tempo. E é muito importante a gente trazer o que a sociedade civil está fazendo. Você sabe por quê? Porque nós somos o braço mais comprido do governo. Nós somos o braço mais comprido dos empresários. Aquilo que eles não alcançam, a gente alcança lá na base. Hoje, para a gente poder falar disso aqui, tem muita gente, como a Cris falou, lá na base, precisando que a gente esteja aqui e precisam ser ouvidas também. Então, esse é um dos projetos que a gente... Por isso que a gente está aqui hoje. E aí eu queria agradecer mais uma vez, abrir agora para a gente trocar ideia, para fazer perguntas. Ganso. Bom dia a todas e todos, alguns que estão conosco aqui. Meu nome é Gansa, Marina Ganzaroli, Rízia, Instituto Por Elas, parabéns pelo evento. É super importante a gente se reunir para falar sobre os temas que afetam ao nosso cotidiano e também o nosso planeta.
Eu sou presidente da Me Too Brasil e deixo inclusive aqui, tem ali uns botãozinhos, quem quiser pegar, está mais que convidada. A nossa missão é apoiar vítimas sobreviventes de violência sexual a romperem o silêncio. E um dos trabalhos mais interessantes que a gente fez com a indústria têxtil no Brasil veio precisamente de Minas Gerais, onde existe a maior planta do mundo da extração de celulose líquida, utilizada para a indústria têxtil, para fazer a viscose na região de Araguari. Eles receberam um investimento bilionário do Banco Mundial e do FMI, e dentro desse contrato havia uma cláusula obrigando não apenas a compensação ambiental pela floresta de eucalipto, né, etc., mas também social, pelo deslocamento de 12 mil homens por 3 anos para a construção dessas plantas em municípios de pequeno porte. 12 mil homens no município de pequeno porte por 3 anos, sozinhos, sem família. O que vocês acham que acontece? Aumenta o feminicídio, aumenta a exploração sexual de criança e adolescente, aumenta a violência doméstica, aumenta a violência urbana. Então a própria empresa teve que investir, e aí entramos junto com o Childhood Brasil, para fazer a mitigação e investimento na política pública, no Conselho Tutelar, no Ministério Público, no CRAS, no CREAS, na delegacia. Por que eu estou trazendo esse exemplo? A gente falou da moda circular no âmbito individual. Nós, mulheres, como mães, como irmãs, como esposas, né, como cidadãs. E nós, mulheres aqui na Brazilian American Chamber of Commerce, somos também CEOs, líderes, empresárias, donas de negócios, stakeholders importantes dentro da policy making, né, do Brasil. Então, a minha pergunta, a minha deixa, a bola que eu levanto para vocês fazerem esse gol é realmente como é que a gente traz a indústria, a logística, a celulose para essa conversa, não necessariamente sendo obrigada a fazer pelo contrato, mas também se engajando com suas comunidades, que no fim das contas essa celulose vai para o outro lado do mundo para produzir a roupinha que a gente compra pela internet, né? Então, como é que a gente fecha esse círculo, pegando essa cadeia de valor lá do começo, incluindo, né, como a Samara trouxe, a energia, mas também, né, as outras indústrias envolvidas nessa cadeia de valor? Excelente pergunta, e é isso que a gente está buscando, né? Para a gente trazer essas empresas, nós temos que estar sentados justamente onde nós estamos hoje. Porque nós precisamos mostrar por que elas querem colar com o projeto social. Por que você quer aparecer no telão na Câmara de Comércio? Né? Então, hoje a gente tem que fazer o trabalho, e eu acho que é muito importante nós falarmos também, porque tem muita gente da sociedade civil que hoje é um negócio social. Eu não venho andando de Belo Horizonte aqui, né? A gente organizar um evento desse, a gente não paga hoje com amor. Nós precisamos de recursos sociais. E é muito importante porque existem várias secretárias hoje aqui, né, também, que trabalham com mulheres representando municípios, representando estados. Nós precisamos que essa rede que nós criamos esteja juntas. Porque na hora que a Mari, que a Ganza fala, tem uma empresa de celulose em Araguari, a primeira pessoa que ela quer procurar seja por elas. Que aí ela sabe que vai ter um retorno, não só financeiro, mas com números quantitativos. E isso também é uma parte importante da gente falar. Porque muitas vezes a gente fala, mas a empresa não quer apoiar. Hoje a gente precisa trabalhar também com a credibilidade e com números. Você tem que mostrar para o empresário o que você está fazendo. Né? Então, quando você tem um projeto, ele tem que ter início, meio e fim, para ele poder vir e poder se associar a ele. E aí você mostra para ele por que vai ser vantajoso para eles também. Nessa caminhada de mais de 10 anos trabalhando com essa parte social, é muito raro nós vermos somente querer apoiar pela causa. Existem os empresários que querem vir pela causa. Mas hoje nós precisamos estruturar a rede para na hora que abrem-se, né? Principalmente hoje editais, para a gente poder estar à frente nessa corrida aí. Posso complementar? Uma coisa super importante para uma empresa, uma indústria que seja ser implantada no local é a licença social para operar.
A partir do momento que ela vai conseguir essa licença, ela tem todo um protocolo de uma licença prévia, uma licença de implantação. Essa licença social para operar, a gente precisa de conhecer a comunidade local, o potencial daquela comunidade ali. E eu aposto de olho fechado que nessa cidadezinha aí, no entorno dela, como muitas de Minas, tem uma comunidade de costureira, tem uma comunidade de bordadeira, tem uma comunidade de mulheres, porque 61% das mulheres da indústria têxtil trabalham de casa. E provavelmente elas podem ser recurso, mão de obra de uma indústria maior. Então, se você conhece aquela pequenininha, aquela cidadezinha ali, e educa essa empresa para ter um projeto que apoia essa comunidade, de novo eu vou falar educar para consumir, a gente começa a impactar. Então, a gente tem que contar isso para essa empresa também. Oi, gente, muita gente já me conhece, meu nome é Carla Greve, eu dou consultoria de networking, então eu vou contar um case pequenininho que envolve tudo isso, que foi um cliente que era o GT em Favelas, eles eram para Nova York, eu já dei consultoria aqui para a Chambers, falando que eles tinham que popularizar mais, porque pequeno empresário pode ser uma grande empresa no futuro. Então, eles vieram aqui com muitos projetos sociais, bem querer fundraising em Nova York e tal, mas às vezes não entendem as regras. Então, começava aquela coisa, sustentabilidade. Aí eles não tinham, assim, não sabiam nem o que era. Eu falei, gente, vocês querem fundraising? Também vocês precisam começar essa coisa de sustentabilidade, o que vocês fazem, né? Então, assim, o cara que faz a construção, como usar material reciclado. Aí, para o nosso assunto aqui, eles têm vários hubs de negócios, um era umas costureiras, que tem um nome lindo, que tem tudo a ver, que chama Costurando Sonhos, baseado na coisa da Laia. Então, assim, eu falei, elas, como é que nós vamos fazer? Então, indo para a parte do empresariado, a gente contatou a aviação azul. Aí eles pegaram e doaram todos os blazers das atendentes de voo, e elas reformaram e fizeram outros. Botaram um estilinho, até elas botaram uma faixinha vermelha e verde, ficou super bonitinho. Aí e deram e venderam muito, elas começaram a fazer isso. Aí quando a Patrícia Vilela, que é uma das sócias, veio dar uma palestra, e também ela dá suporte lá, ela veio dar uma palestra, o marido passou e falou assim, passou na Gucci, né? Ela falou, não é Gucci, é Paraisópolis. Então, assim, foi bem legal. Então, né, começaram a desenvolver assim, dá pra gente procurar as indústrias, eles participarem, cada um da sua maneira, não só com doação de dinheiro, mas doação de recursos e tudo isso. Aí começaram times de futebol, doar um monte de coisa, e hoje é um sucesso, inclusive ela abriu até uma lojinha no shopping ali perto. Então é um case assim que dá para acontecer, dá para fazer. Muito maravilhoso. Bom dia. Bom dia. Eu sou Rosimar Francelino, de Rondônia, norte do Brasil. Vim para a CSW representando a sociedade. E eu queria perguntar, parabéns pelo evento, muito bom estar aqui com todos vocês. Neste momento em Rondônia, nós também estamos falando sobre, discutimos muito profundamente, se falávamos sobre empreendedorismo e empregabilidade, porque nós temos um índice altíssimo de violência contra meninas e mulheres, mas nós quase tratamos sobre o mesmo tema, só trocando empreendedorismo por empregabilidade. Eu, particularmente, levo muito assim, visto o que vai me deixar confortável, mas também tentando buscar mostrar estar bem, né? Também. Trazendo uma cor, eu sou muito colorida. Trazendo uma cor. Como a gente faz? Eu principalmente fico perguntando para a Sâmara, né? Para quebrar essa bola, esse preconceito do que é moda, do que é viver, do que é ter empregabilidade. Eu estou aqui com um casaco, gostei muito dessa ideia de trocar de roupas com as amigas, né? Minha amiga me emprestou porque nós vivemos um calor o dia inteiro. Todos os dias do ano, né? São 30 graus para nós em Rondônia. E aí... Hoje está calorzinho, menos 7, chegou a menos 27. Sim, para mim é muito frio. Eu quero esse casaco, Esse casaco ela me emprestou da etnia Caro, de um povo indígena de Rondônia.
E como é que a gente quebra, né, esse preconceito para trazer? Como é que a gente integra? Atuando em rede? Obrigada. Pergunta boa, né, gente? Eu acho que as meninas podem me ajudar, a Gabi, né? Enfim, fiquem esperar à vontade. Mas sabe o que eu acho? Primeiro você chegar aqui com esse casaco de Rondônia, de uma pessoa que eu tenho certeza que aqui nessa cidade só você tem esse casaco. Ninguém é mais poderosa do que você, porque não tem. Porque você se conhece, você sabe o que fica bem, você tem segurança para colocar esse casaco e chegar aqui. Então, assim, você já tem tudo isso. E aí, eu acho que a gente teve um workshop, eu e Riz, a gente participou, com a Gabi, ela fez um workshop de moda de poder. E foi tão legal porque ela fez a gente resgatar palavras e momentos, Gabi, né? Deixa eu trazer como que eu recebi, mas você o que você quis falar. Tomara que a gente encontre, né? Mas o que eu queria passar e o que eu ia comunicar com a minha roupa e com todos os momentos que eu tava. E o tempo inteiro eu percebi que a hora que eu estava segura comigo mesma, eu podia estar de chinelo, que eu estava bem. E a gente falou disso, né? E tem vários momentos, você pensa que eu tenho 4 filhos, então eu passo o creme no cabelo para levar eles na escola, na volta eu passo no açougue, eu entro numa reunião de creme. Quando dá 2h30, eu ainda tô de creme no cabelo. Eu acho que todo mundo passa por isso. Eu não vou deixar eu passar com esse creme sozinha, né, gente? Não é possível. Aí não tem jeito. E de noite tem um jantar, eu falo, será que eu faço um coque e finjo que é ele pro alto? Porque eu não vou lavar meu cabelo agora à noite, né? Mas eu vou. Meu marido tá ali, né? Eu boto um brinco, finge que é aquele momento up, né? Do Black Hair Day. Mas eu fui. E aí eu acho que o tempo inteiro, quando eu comecei a entender que o brechó podia me dar essa coragem, essa autenticidade de eu não estar igual o Cris falou muito bem, né? Com a bolsa que todo mundo tá, com a jaqueta que todo mundo... Está todo mundo... Não, eu não quero estar de jeito nenhum com essa bolsa, com essa jaqueta. Mas eu fiz uma caminhada que você está fazendo. E tá linda, né? Mas, Gabi, é melhor você me ajudar nessa resposta. Claro. Eu acho que... Obrigada por ter trazido a parte do workshop. E eu acho que tem alguns pontos que eu acho que são importantes, né? Primeiro, a gente está num grupo majoritariamente de mulheres aqui. E tem dados que falam que as mulheres gastam mais de 50% dos seus salários em cosmético, roupa, versus homens que gastam 1%. Ele tá lá com a cueca furada e a gente vai fazer o botox, é o brinco, o cabelo, a cabeleireiro, é a unha, a maquiagem, é a calcinha, nananana. Então, assim, a gente tem muito uma preocupação sobre algo que é extremamente superficial. E a moda, ela pode ser superficial. Se a gente tem a possibilidade de escolher se vestir com intenção. Quando a gente passa, voltando ao que a gente estava falando, é justamente de entender como que a gente se veste com intenção de comunicar, né? Então, ele é quase que um ato político. E a moda, ela é um ato político, né, se você vai ver, inclusive, na cultura pop, a gente teve o Oscar, né? A gente tem as pessoas que elas comunicam coisas muito importantes. Mas eu acho que no trabalho que eu faço do Moda de Poder, e isso é independente da classe social, do bairro, do país, da onde que essa pessoa vem, se é homem ou se é mulher, eu acho que a principal coisa que eu vejo, e a gente começou o workshop falando isso, que é sobre gentileza. A gente é muito acostumado a exercitar a gentileza com os outros, mas a gente não exercita a gentileza com nós mesmos. A gente não para olhar e aceitar. Por que eu tenho que mudar meu cabelo? Por que eu tenho que mudar meu nariz? Por que eu tenho que mudar o peito, a bunda, a roupa? Por que eu tenho que esconder algo? Gente, se Deus deu, põe pra jogo, entendeu? Eu acho que assim, Deus não dá as coisas todas para as pessoas. Então, assim, eu acho que a gente precisa, e essa é uma das questões principais que muda a forma como você enxerga e se vê e usa a moda, é você ser gentil com você, né? Às vezes a gente consome roupa ou deixa aquela roupa, não, mas quando eu ficar, eu preciso perder 10 quilos para eu guardar essa aqui. Mas por quê? Esse é o corpo que você tem, vamos aceitar, é você olhar para você e ser gentil com você, que esse é o corpo que eu tenho, esse é o cabelo que eu tenho, e realçar isso ao invés de esconder. Porque a moda, ela pode ser uma ferramenta é uma fantasia, né? Todo mundo aqui tá fantasiado. Tem gente que vai fantasiado trabalhar de advogado, tem gente que vai fantasiado de médico, é uma fantasia.
Ele é uma fantasia. E é justamente a gente poder escolher, né, essa fantasia com algo que... Qual que é o personagem que você quer ser na sua vida, né? Você vai subir no palco, você quer ser o figurante ou você quer ser um personagem principal? A moda tem esse poder de você poder ser o personagem principal do seu filme. Cada um tem um filme aqui, tá vivendo um filme. E é de fato você pegar a propriedade e a moda você vestir esse personagem que você quer. E aí, voltando para a parte do projeto que você falou, hoje a gente está lançando aqui, igual eu falei, o Revalorize por Elas, mas ele vai ser uma trilha que vai rodar, né? Nós vamos fazer os trocas-trocas em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, nós vamos fazer em Goiânia, que eu tô doida para pegar as mulheres do agro. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai terminar esse projeto. Tá, e a gente também quer todas as mulheres. Eu queria agradecer a presença da Aline aqui, minha amiga liderança que está ali atrás, porque eu falei que hoje não dá pra gente falar desses assuntos tão importantes se nós não tivermos a diversidade. Então, quando a gente pensou nessa trilha, ela vai terminar em Milão, junto ao Consulado Brasileiro, em setembro, para mostrar o que nós conseguimos agora de março até setembro em meio de economia. Igual a gente falou, é ferramenta para que as mulheres possam ganhar. E é uma coisa que a gente já viu, que a gente já está fazendo há muito tempo. Eu acho que a gente só tem que estruturar. Às vezes a gente quer fazer as coisas, eu acho que é melhor fazer do que também ficar pensando demais. Você tem aquela ideia boa, mas eu vou deixar igual a Gabi falou, eu vou emagrecer. Usa a roupa que você tem agora, porque a gente está passando muito rápido. Você vai morrer, quem vai usar é seu cunhado, entendeu? Então, o que eu acho que nós temos que fazer? A gente tem que estruturar os projetos para que eles deem certo. Então, uma ideia que todo mundo aqui já conhece, eu já tenho esse grupo, vamos juntar. Eu já peço a todo mundo para seguir o Instituto por Elas, que a gente vai mostrar essa jornada. E nós estamos abertos também, adoraria ir para Roraima para poder trocar roupa, para Rondônia para poder trocar roupa. Só de calor, né? Mas por quê? Porque a gente já tem a ideia. Então estruture e use a rede de apoio. Eu acho que se fosse para deixar uma palavra assim, use rede de apoio. Ninguém faz nada sozinho. Nós somos muito arrogantes de falar, eu dou conta, dá nada. Dá nada. Quando você fala que você vai fazer sozinho, só dá o ruim. E aí a gente fala, porque eu vejo muitas empreendedoras também falando, quem cuida das suas redes sociais? Eu, porque ninguém pega a minha ideia, assim, ninguém demonstra o que eu sinto. Ô, minha filha, você não está demonstrando nada, você não está tendo tempo de postar. Então, é melhor você ter uma pessoa que vai te apoiar nisso. Rise, vocês já viram que eu tenho problema de juntar o Lé com o Cré às vezes. Como é que eu vou fazer matemática, gente? Você tem que ter uma pessoa melhor que você nas áreas que você não lidera. Naquilo que você não domina, você tem que ter uma pessoa para te ajudar. Então, eu acho que isso, muitas vezes, faz com que os projetos não andem. Porque uma ideia boa, ela é maravilhosa, mas você saber executar, botar no papel e ela ser um sucesso, depende de quem está com você. Então, eu acho que isso é muito importante também, tá? Eu acho que a Larissa está com o microfone. Oi, bom dia. Meu nome é Larissa Reinaldi, muita gente me conhece. Eu tenho um ecossistema de inovação brasileiro nos Estados Unidos. E a gente também enfrenta muitos desafios para demonstrar como é que isso se transforma em dinheiro. E eu acabei de voltar do South by South, que é um evento de inovação, e muito se falou de convergência entre o humano e o robótico, né? Que não só a gente vai usar o robô, mas a gente, quer dizer, o robô outside da gente, a gente vai ter gadgets robóticos na gente para a gente poder se locomover melhor, enfim. E isso com a moda, né? Como é que a gente integra isso? A moda circular, como é que a gente... Porque minha pergunta principal é, como é que a gente integra o terceiro setor, as startups, que é onde está circulando muito dinheiro aqui nos Estados Unidos, para que esse terceiro setor seja mais sustentável possível e que as startups também tenham uma visão, não só do CEO do Vale do Silício, que vai usar para correr o Ironman, mas para que tenha uma visão global de que esses gadgets podem ajudar pessoas globalmente, né? E não ficar só lá em São Francisco. Ótimo, eu vou falar do terceiro setor, né? Porque eu acho que
Foi o que eu falei desde o início. Hoje, para eles poderem me ajudar, eles precisam ter qual é a vantagem de eu estar nisso. Né? Porque, ai, que coisa linda, você está ajudando os indígenas, você está fazendo isso, maravilhoso, mas o que eu, como empresa, qual o retorno que nós vamos ter? E aí eu acho muito importante nós voltarmos um pouquinho nas ODS, na Agenda 2030. E nós conversando, a gente falou que hoje, quem não está seguindo a sustentabilidade já foi. Né? Daqui para frente, para você fazer negócios, a Samara acabou de falar que hoje o descarte já foi regularizado na Europa. O que eles vão fazer com esse tanto de descarte que nós temos no Brasil, por exemplo? Eles vão ter que começar a investir. Eles não vão conseguir, igual eu falei, a rede, eles não vão conseguir fazer esse descarte. O terceiro setor a gente consegue. Mas a primeira coisa é você ter um projeto estruturado mostrando para eles o que você está fazendo. E ter os contatos bons também. Eu acho que a Carla falou uma coisa que é muito importante, network. E a Angélica me acompanha muito nessa parte, eu conheço a Angélica tem 20 anos, a gente em tudo quanto é reunião. Ficava parecendo aquele gambazinho que chega no grupo, né? Porque network tem isso também. Se você fica chato, todo mundo já te conhece, na hora que você chega, vaza. A rodinha tá lá conversando, chega o fulano assim. Aí a rodinha desaparece. Então hoje é fazer o networking de maneira inteligente. E nada melhor que as redes sociais para isso, gente. Parar de ficar seguindo bom dia, boa tarde, boa noite, sou fitness, estou tomando suco verde, para pessoas que vão realmente trazer algo de nada errado também não, tá? Quem quiser. Mas o que eu digo é assim, é pautar a sua vida e seguir pessoas que estão conquistando. Hoje, foi o que eu falei desde o início, eu só escuto quem já está mais acima de mim. Porque se você parar para pensar, ai, olha, a ideia, quando eu fui criar por elas, eu ouvi muito assim, ai, Risa, a ideia é maravilhosa, mas você tem que focar em um projeto. Quem disse? É minha. Eu vou fazer o que eu quero. Hoje eu falo que é um buffet que vai do japonês ao churrasco. Quem quiser chegar, a gente tem projetos de sustentabilidade. E quando você abre o leque, mas abre o leque bem feito, né? Hoje nós temos vários parceiros, é impossível. Chega uma hora que você começa a ficar... Então, assim, eu já ouvi falar dela, eu já ouvi falar dela, eu já ouvi falar dela, que as pessoas começam a se aproximar. Então, acho que é isso, é deixar... Hoje eu tenho uma ideia. Qual que é a sua ideia? Vá atrás dela. Porque se você deixar no papel, eu vou pegar ela pra aqui. Posso adicionar uma coisa? O que eu acho lá interessante é que assim, a gente tem visto inúmeros estudos sobre comportamento e impacto de AI nas profissões, né? E na cadeia da moda, enfim, a projeção dos Estados Unidos é que 30 milhões de pessoas elas sejam demitidas e substituídas pelo uso de IA. Nesse contexto, tem duas coisas principais que eu acho que são importantes e que eu acho que é onde o projeto do Instituto Por Elas ganha muita voz e ela está numa onda muito importante de iniciar esse movimento, que é, primeiro, que as pessoas não vão ter uma economia colapsada, as pessoas não vão poder investir o que elas investem no consumo, né? O poder aquisitivo das pessoas vai diminuir e isso também cria um cenário muito instável. Bom, os Estados Unidos já está... a parte política, econômica, mas isso também vai ter um impacto muito grande no Brasil, que é uma economia que vai realmente, a gente vai ver muitas polarizações. Então esse é um primeiro cenário. Então a valorização de peças e de uma moda que ela é mais acessível, né, isso também. Então você consegue, através de projetos de moda circular, você consegue continuar uma economia que a princípio a indústria da moda, ela nasceu para não ser sustentável, de certa forma. Enfim, né, por coisas que a gente já falou e por isso que a gente precisa olhar para trás. Mas a segunda questão é que numa economia onde a gente tem a AI e a AI ela substitui assim, tudo que é a parte de intelectual, né, se você trabalha com finanças, com consultoria, com marketing, tudo isso vai ser substituído muito fácil. Os empregos que não vão ser substituídos são justamente os empregos e as posições que são de costura, encanador, pedreiro. Isso a IA não vai substituir. Então, justamente o valor desse trabalho é de profissionalizar uma indústria que ela não tem como ser substituída por AI. Então, uma das poucas indústrias, né, ali a mão de obra, que de fato ela tem muita voz e muito poder. Então, é um momento, acho que muito importante, né, e muito... é um momento, na verdade, para o projeto.
Ai, posso falar? Obrigada. Não, continuando um pouco do que a Gabi estava falando, eu tenho um grande sonho de trazer a Fashion Squad como um projeto social para o Brasil. Eu venho do Brasil, minhas raízes são lá, então a gente está trabalhando com o Instituto por Elas, porque como a Gabi disse, eu também estou falando, agora é a semana de moda na minha escolinha, então todo dia o grupo de segunda, terça, quarta tem um fashion show que as crianças estão apresentando. E eu sempre falo no meu speech para os pais que o mundo virando digital, programas assim, a criatividade ela vai ser tipo como se fosse uma gold mine, uma mina de ouro. E artesanatos, projetos assim feitos na costura. Então eu quero muito crescer a Fashion Squad, porque também a Fashion Squad ela emprega mais mulheres e crianças. Então a gente está tomando conta da população mais vulnerável. Eu quero muito, a gente sempre fala sobre isso, treinar mulheres que são vítimas, que não conseguem sair de casa porque elas não têm como, né, criar renda, e elas vão poder abrir Fashion Squads. E não só, elas vão poder também trazer os filhos dela, porque às vezes elas não podem sair para trabalhar porque elas não têm onde deixar as crianças. Então, com o crescimento do AI também, essa parte que a gente faz do poder criativo e com o mundo da moda vai ser muito importante. Então, gente, se alguém estiver interessado em abrir uma Fashion Squad do Brasil, let me know. Mais uma pergunta. Eu queria falar. Não, eu só lembrar um negocinho. Eu comento do tempo. Aqui. Oi, meu nome é Ana. Eu estou adorando essa conversa, assim, a riqueza de insights que vocês estão trazendo. E continuando no tema de inovação, né, acho que a gente falou muito de como que inovação talvez vai manter essa indústria viva, né, mas pensando assim, ouvindo o que vocês estão falando, eu vi assim, 3 principais coisas em termos de barreiras de por que as pessoas não estão fazendo essa conversão para uma coisa mais sustentável, né? Uma questão mais psicológica, de você querer pertencer, né? E provavelmente a indústria fashion ela trabalha com essa psicologia, por isso que ela está crescendo tanto. A segunda, assim, é a questão cultural, né? Tipo assim, aqui nos Estados Unidos a gente fala muito assim para as pessoas valorizarem a individualidade, você ter essa rede de brechós ricos, né? Em que faz com que esse acesso seja mais fácil. E a terceira, com relação a acho que é a facilidade, né? A questão de fast fashion, que vocês estavam falando da jaqueta de couro. Você quer procurar um negócio rápido? É rápido. Você vai lá na internet, ainda mais com o Amazon hoje, overnight você tem, enquanto você tem que fazer aquela curadoria e você tem que dedicar o seu tempo com relação para poder achar uma coisa única, né? Então, assim, como vocês veem a tecnologia ajudando vocês de uma forma positiva, ajudando vocês a converterem essas barreiras de uma forma a trazer oportunidades para que essa conversão aconteça? Ana, eu amei a sua pergunta, porque eu queria falar... Você quer? Não. Eu queria falar uma coisa e você veio com a pergunta bem em cima. Eu trabalho numa empresa no Brasil, chama Loopify. Essa empresa, ela trabalha justamente pegando o excedente de estoque da indústria têxtil, de moda, dessas grandes marcas que a gente adora, e conectando com os brechós, que eles precisam de também dar um destino para essa excedente de produção. E o que a gente faz com a IA, Larissa, né, pegando um pouco do que você falou, eu tenho ali no meu background o que é o perfil do brechó, o que ele compra, quem são as pessoas para que ele vende. Então vamos pegar um que vende mais alfaiataria, que tem mais um perfil feminino do que masculino e que precisa de complementar o mix dele com um jeans, por exemplo. Então eu trago o excedente de produção do jeans baseado no histórico de últimos 6 meses de compra dele. E aí ele vira para mim e fala assim, eu quero comprar malha. Eu falo, deixa eu te falar, malha você não está precisando, você está precisando de jeans para complementar o seu mix. E eu tenho box temáticos para fazer isso. Então agora está entrando primavera, está entrando outono e inverno, então está entrando, teve um box de carnaval, enfim, tem de tudo. E a gente sempre fala, a inteligência das últimas compras, o que eu tenho dentro do meu estoque, né, e do meu acervo, eu posso alimentar a IA. Agora eu não vou ter um humanoide pegando as roupas e colocando nos boxes para entregar. Mas assertivo, eu vou ser a partir do momento que eu uso a IA para alimentar o que precisa de nesses boxes. Então eu acho que a gente consegue fazer isso de uma forma que todo mundo sai ganhando. Eu acho também que a tecnologia ela pode ser usada de diversas formas, né? A gente pode tanto usar a tecnologia, por exemplo, para pensar
em novos tecidos. Como é que a gente faz novos modelos de reciclagem, de utilização, até o próprio PU, que eu falei dele pra caramba, né? De que maneira que a gente aplica esse tecido para a gente ter roupas mais duráveis. A tecnologia também, a gente pode utilizá-la para a gente sentar e pensar novos modelos de consumo. E tem uma questão que é o algoritmo, né, gente? A gente tem um algoritmo moldado para nos fazer comprar. A gente vive num mundo capitalista, onde nós temos pessoas extremamente inteligentes que passam o dia trabalhando, pensando em como a gente faz as pessoas comprarem mais. E mais, e mais, e mais, porque tudo é baseado no lucro. Só que um grande problema é que quem domina essa tecnologia quer vender. Aí tem um gap que a gente precisa virar, que eu não sei a resposta aqui, no cantinho da minha ignorância, ainda não sei, mas estou disposta a conversar com gente que queira pensar sobre isso. Gente, infelizmente a gente tem que acabar a nossa conversa aqui. Eu vou pedir só a Karen para falar um pouquinho do projeto que ela tem. Eu vou pedir depois também para todo mundo juntar para a gente tirar uma foto. E isso aqui foi um termômetro muito importante de que esse assunto ele poderia durar o dia inteiro. Então, quem sabe na próxima a gente já não faz o troca-troca no final, cada um aí trazendo as peças. A gente senta com essas mulheres que estão à frente dos projetos, a gente faz essa trilha de conhecimento, essa roda de conversa e a gente espalha o Revalorize pelo Brasil inteiro. Tá? Obrigada, gente. Cara, você fala um pouquinho só do projeto. Que delícia, hein? Nossa, essa moda pega, não é? Que delícia. Bom, meu nome é Karen Berandolis, eu falo de São Paulo. Eu sou presidente e fundadora de um instituto chamado Passarela Alternativa. Nós usamos a moda como uma ferramenta de transformação social e sustentabilidade no recorte de mulheres presas e egressas do sistema prisional, né? Então, todas as vulnerabilidades se concentram nessa população, né? Então, quando a gente fala, bom, não dá para entrar nesse assunto, mas assim, de uma forma bem explícita, moda para mim é dignidade. Então, quando a gente usa uma peça que conta história, então aqui eu tenho a história da Silvia, da Adriana, nessa peça, né? Porque são mulheres que saíram do sistema prisional e mesmo elas não sabendo costurar direito, elas conseguem fazer novas superfícies, novos tecidos, igual você falou. Então, retalhos grandes viram peças dessa forma, mas também retalhos pequenos a gente cria novos tecidos costurando um do ladinho do outro, elas vão desenvolvendo a habilidade de costura e a gente vai criando novas peças e novas jaquetas e novas, assim, uma nova moda, um novo guarda-roupa. Então, realmente, assim, a vida dessas mulheres são transformadas porque a moda, ela é uma ferramenta pedagógica. Quando a gente senta numa máquina de costura, a gente precisa ter paciência, resiliência, precisa voltar no processo, ajustar o tempo, não é? Então, a gente precisa ter uma noção de uma gestão de tempo, porque a gente vai desenvolvendo essas habilidades que não é só o conhecimento de moda, mas são habilidades socioemocionais e extremamente importantes para a gente lidar no nosso dia a dia, né? Então, tem realmente o ESG, e várias outras, um ecossistema aí que a gente vai unindo para esse impacto e transformação dessa população que hoje a gente tem mais de 45 mil mulheres presas e segue crescendo, só em São Paulo 10,8. Então esse não é um problema só meu ou de quem trabalha com isso, isso é um problema de todas nós, não é? Eu quero muito fazer projetos juntos com ela, porque hoje a gente falou que quem faz as doleiras pra gente são as mulheres da PAC feminina em Belo Horizonte, e a gente sabe os motivos que as levam pra lá, geralmente é para salvar um filho, ou é porque é aviãozinho, então a gente tem que discutir isso, mas numa outra oportunidade. Gente, muito obrigada, sigam por elas, quem tirou foto, quem fez vídeo, marca a gente lá e vão tirar a foto, tá bom?